Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Está no ar mais uma vez o Visão Geral aqui pela Rede Família, a TV que todo mundo vê. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Hoje, um pouco diferente. Eu tenho dois convidados aqui no programa. Olha aí, eu tenho aqui o seu Valfrido Miguel Carotti, que é secretário municipal de Economia e Finanças de Itu, e também Gustavo Peta, vereador em Campinas. Meus amigos, muito obrigado aqui pela presença de vocês, e vocês estão estreando aqui uma dupla de convidados, hein? Estão formando uma dupla. Tudo certo, seu Valfrido? Como vai? Tudo bem, apesar da crise, estamos aqui enfrentando essa dificuldade enorme, né? Juntamente com o meu amigo aqui, político e administrativo. Pois é, né? Eu até brinquei aqui, viu, Peta? Gustavo Peta tem já um relacionamento um pouco mais extenso com o Peta, que foi secretário de esportes em Campinas, e eu, como sempre, fui muito ligado ao futebol, ao esporte, a gente conversou muito. Eu estava dizendo aqui o seguinte, o Peta faz o projeto de lei e depois o Valfrido paga, é mais ou menos assim, né? Obrigado pela presença aqui, Peta. Eu que agradeço, Alberto César, da oportunidade de estar aqui no Visão Geral, cumprimentar também o secretário Valfrido, pela oportunidade da gente conversar. Realmente nós estamos vivendo um ano de muita dificuldade financeira para todas as cidades, aqui na região metropolitana de Campinas também. Então, mesmo lá na Câmara, a gente tem que ter uma responsabilidade em dobro para que as leis aprovadas no município não impactem de maneira muito forte no orçamento e acabem virando leis que não valem de verdade, né? Sim, todos os programas para serem criados precisam ter uma correspondência financeira à altura. Deixa eu fazer aqui rapidamente, né, passar aqui o currículo dos convidados, né? O Valfrido Miguel Carotti, que é de Indaiatuba, aqui da região metropolitana, formado em Economia e Ciências Contábeis e Ciências Administrativas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, pós-graduado, também estudou na Espanha, na Universidade de Palma de Mallorca, na Espanha, Administração de Materiais. Foi secretário municipal de Indaiatuba, gerente administrativo até da própria PUC, né? Trabalhou na PUC, aliás, uma coisa que valeu muito, né? Segundo ele estava me dizendo, porque leva para a área, para o setor público, a experiência do setor privado, que realmente é muito importante. E hoje, como secretário municipal de Economia e Finanças de Itu, desde 2006. Essa experiência, o Valfrido, de ter trabalhado no setor privado, lhe valeu realmente? Muito, muito, Alberto. Porque dá uma visão completamente diferente daquela que você tem na área política. Ajuda muito no processo administrativo e faz com que você também divulgue isso para as pessoas que estão ao teu lado, criando um ambiente positivo muito interessante para quem atua hoje na área pública. Porque tem o seguinte, né? A grosso modo, né? Porque de repente nós que somos simplesmente povo, né? Não estamos em nenhum cargo público, em nenhuma administração, nós podemos dizer o seguinte, é dinheiro público, eles fazem o que eles querem. Não, quando você tem essa experiência no setor privado, imagina-se efetivamente que você traga essa bagagem, né? Você está administrando algo que não é seu e você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uma coisa é o lucro social, que é o que a gente busca. Outra coisa é o lucro financeiro, que normalmente é o objeto das empresas. Então, nosso caso hoje é obter o lucro social, melhor distribuição dos recursos dentro das prioridades do município, né? Muito bem. Aqui o Gustavo Peta foi presidente da União Campineira de Estudantes, né? Secundaristas. Presidente da União Nacional dos Estudantes. Não sei se é dos estudantes ou estudantil, daqui a pouco você fala. Em 2013 foi vereador, elegeu-se vereador em Campinas, está aí na primeira gestão. Em fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, assumiu o posto de deputado federal em Brasília. Já pegou o gostinho lá da Câmara, né? Participou da aprovação de leis importantes, como o Marco Civil da Internet e o Plano Nacional de Educação. O Peta, é bom ser deputado federal, não? Não, foi uma experiência boa, Alberto. A gente que se conheceu aqui quando eu fui secretário de esportes, né? A gente teve uma experiência na secretaria, inclusive uma parceria muito importante com o Alberto César na recuperação do futebol amador aqui de Campinas. Futebol amador de Campinas. Nas transmissões, tudo, foi muito interessante. E eu tive essa oportunidade de ser deputado federal, um ano eleitoral, né, 2014, mas como você falou, Alberto, participei ali de algumas discussões que eu considero muito relevantes para o país. Uma foi a aprovação do Marco Civil da Internet, que é a Constituição da Internet brasileira, que fala sobre questões de privacidade, intimidade, liberdade de expressão.
E é uma legislação muito interessante, que é até uma referência internacional hoje. E o outro foi o Plano Nacional de Educação, que, entre outras coisas, prevê um investimento de pelo menos em torno de 10% do produto interno bruto na educação brasileira nos próximos anos, que, se levado a cabo, será muito importante para fazer da educação uma prioridade nacional de fato, né? Que é um salto que o Brasil precisa dar e que seria muito relevante que acontecesse nos próximos anos. Muito bem. Vocês me permitem, né? Embora eu não esteja exatamente ligado à área de vocês, mas Campinas passou na madrugada de domingo por um momento muito complicado, muito triste, né? Nós tivemos aqui, tecnicamente, o nome correto é uma microexplosão. Isso é muito próximo de ser um tornado. Aliás, a velocidade do vento chegou em alguns lugares a 120 km por hora. Nós temos aí algumas imagens, algumas fotos, inclusive, para a gente mostrar a destruição que foi na cidade de Campinas, né? A passagem dessa tempestade. Foi uma coisa assim muito triste. Pegou basicamente uma área, eu não vou dizer a área mais nobre, mas eu posso dizer uma área habitada por pessoas de um poder aquisitivo maior. Nós tivemos, por exemplo, shoppings, né, que não trabalharam no domingo em função de tudo que aconteceu. Muitas árvores, cerca de 160 árvores foram arrancadas, casas destelhadas, foi realmente um caos, né? E a gente, como todos, né, como todos aqui, nós ficamos extremamente preocupados e tristes e até agradecemos, sabe, Valfrido e Peta, que isso tivesse acontecido na madrugada. Nossa, porque verdade. se fosse num horário do rush, por exemplo, um dia qualquer, a gente teria morte. É verdade. Lamentavelmente, né? Você vê, por exemplo, Alberto... Olha o shopping Galeria em Campinas. Você vê essa situação no shopping mesmo e no Colégio São José, que também foi um dos locais mais atingidos. Se esse evento tivesse, esse fenômeno natural tivesse ocorrido no período da manhã, provavelmente, realmente, nós teríamos vítimas fatais. Estudantes. Olha, isso, os estudiosos, todos falaram isso. Eu não tenho informação de vítima fatal. Falou-se hoje pela manhã que teria tido uma morte, mas não foi confirmado, né? Mas a destruição realmente foi uma coisa muito grande. Nesses casos, Alfredo, a prefeitura, claro que contra os aspectos meteorológicos é uma coisa muito complicada. A prefeitura vai fazer tudo aquilo que lhe couber, tudo aquilo que estiver ao alcance dela. Mas obrigatoriamente se coloca a parte emocional, a parte de solidariedade dos homens públicos nesse momento? Sem dúvida, é o que se exige. E também é um trabalho muito intenso da Defesa Civil. São pessoas especializadas a atender nesses momentos. Lá em Itu nós tivemos um caso igual. Sim, faz algum tempo, eu me lembro. Um tornado efetivo. Não é uma microexplosão, mas sim um tornado que teve sérios problemas lá em Itu, destelhando hotéis, inclusive tirando um ônibus da pista, jogando a 50 metros, e lá teve realmente casos de morte. Teve casos de morte, é verdade. Aliás, eu não sou nenhum especialista em meteorologia para falar. A meteorologia que eu conheço é a meteorologia que eu fui obrigado a estudar por conta do curso de piloto. Mas a microexplosão, ela é tão destruidora quanto um tornado, né? Só não tem o cone. Isso, não tem o cone, porque o cone, o tornado, é algo que ele vai varrendo, fazendo o círculo, né? Vai varrendo tudo que aparece pela frente. E o detalhe é que a microexplosão, ela é mais localizada, é num determinado ponto, como aconteceu no Galeria, como aconteceu na Escola Salesiana São José em Campinas. Mas, de qualquer forma, tanto um quanto o outro, os dois são terríveis, né, Peta? Sim. São lamentáveis. E é difícil prever, né? É difícil prever. E tanto que todo mundo, alguns centros disseram que é preciso ficar atento até o dia de amanhã. Isso, são até 36 horas, é isso? Então nós esperamos que realmente não aconteça nada, mas realmente ontem eu tive a oportunidade de andar em alguns desses locais, me dirigir até esses locais, vi o trabalho concentrado da Defesa Civil de Campinas, aliás, que tem profissionais e técnicos muito preparados, foram todos mobilizados para o dia de ontem. Então a gente viu realmente cenas que impressionam, né? Não só além das árvores, muitas placas entortadas, outdoors e placas que foram retiradas, né, pela força do vento e da tempestade. Então árvores em cima realmente chamou muito a atenção, e a gente agora toda a solidariedade, né, que a gente puder dar a essas famílias que sofreram mais. Nós estamos dando crédito aí às fotos do Carlos Bassan, que é um fotógrafo
maravilhoso, você conhece, Carlos Lacerda. Esteve, inclusive, aqui comigo, né, nesse programa, contando história de muitas fotos maravilhosas, históricas que ele... E agora ele tem um drone, né? Agora ele faz com drone. Ele faz com drone. Tá sofisticado. É. Bom, aí, infelizmente, nós passamos por isso, mas tem um detalhe, sabe, meus amigos? Tem um detalhe. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que o dinheiro pode comprar não é prejuízo. E se você puder contar a história de como foi, tá ótimo. Quando me perguntam qual é o melhor pouso de avião, o melhor pouso é aquele que você, como piloto, pode contar como foi. Se você não puder contar, realmente o pouso não foi bom. Mas vamos lá. Valfrido, hoje as prefeituras estão endividadas, estão necessitadas do repasse efetivo, da demora do repasse dos governos? Sim, hoje as prefeituras, a maioria, eu acredito que quase a totalidade das prefeituras do país estão reféns das transferências de recursos e, por consequência, maior parte delas estão sofrendo seriamente falta de recursos financeiros e buscando criatividade para poder passar por esses momentos difíceis. Vocês, enquanto secretários, vocês são obrigados a eleger prioridades para poder utilizar o dinheiro? Na realidade, as prioridades já foram eleitas pelo orçamento do município. Porém, mesmo aquelas que estejam elencadas no orçamento do município, ficam muitas vezes prejudicadas por falta de recursos, porque os municípios hoje são totalmente reféns dos repasses e a atividade econômica em baixa. Diminui tanto parte do ICM como a parte do fundo de participação, que são as maiores receitas dos municípios. Gustavo Peta, é uma das suas funções, uma das funções dos vereadores, fiscalizar os secretários? Sim, fiscalizar o Poder Executivo como um todo, né? Acho que o papel do Poder Legislativo é criar leis e fiscalizar o Poder Executivo, né? Muitas vezes trabalhar também em cooperação em torno de temas que nós consideramos importantes, mas também o dever de fiscalizar, de ver se o orçamento está sendo realmente cumprido, se não há nenhum desvio, né? E se os programas realmente estão sendo efetivos, né? Na solução dos problemas da população. Então um dos deveres do Poder Legislativo é a fiscalização. E isso é bom, não é, Valfrido? Você ser fiscalizado, porque a partir do momento que você tem uma fiscalização, você tem, sobretudo, uma consciência tranquila de ter feito tudo certo. Segundo, que é uma prestação de serviço. Afinal de contas, você está lá para fazer o serviço que a população quer que faça. Eu estava comentando com o Gustavo de que realmente eu me sinto assim preocupados com a participação dos vereadores, não é o caso de Campinas, que eu não conheço, mas da maioria dos municípios, que a gente tem contato com outros secretários de finanças, com relação às prestações de contas, com relação às audiências públicas, tanto da LDO como do orçamento, como das prestações de contas quadrimestrais, que não há participação de vereadores e não há participação da população, e muito menos dos candidatos a prefeito da próxima gestão. Como você pensa em administrar uma cidade se você não tem conhecimento dos problemas da cidade? Como está? Ou do principal, das limitações financeiras. Não adianta você querer fazer alguma coisa se você não tiver ideia das limitações que te cercam. Por exemplo, você receberia de bom grado no seu gabinete os candidatos a prefeito para expor como é que está a situação no município, tudo? Sem dúvida nenhuma. Apesar de que existe ainda a preocupação política das partes, mas eu estou aberto realmente para abrir informação, para passar informações, dizer das limitações do orçamento, principalmente nos momentos de hoje, né? Legal. O nosso Visão Geral de hoje está entrevistando aqui o Gustavo Peta, que é vereador em Campinas pelo PCdoB, e também o Valfrido Miguel Carotti, que é secretário, secretário Economia de... e Finanças. Não, o nome a gente normalmente falaria secretário de Finanças, não, mas o Valfrido é secretário municipal de Economia e Finanças. Aliás, desde 2006, né? 2006 em Itu. Mas eu já fui secretário em Indaiatuba, tá. Mas 1989. É com o mesmo prefeito ou teve prefeito diferente? Em Itu? Itu já houve mudança de prefeito, já houve, mas você se mantém. Então, isso é bom. É bom, normalmente isso aí. É verdade, porque mostra que é um secretário que tem a confiança do município como um todo, né? E muitas vezes secretários com esse patamar, o prefeito que assume prefere continuar com ele para não correr nenhum risco de errar, né? Mas o principal do secretário é você ter uma equipe economicamente formada, profissionais capacitados, porque não adianta você ter uma orquestra com maestro. O maestro é importante, vai dar o ritmo. Porém, se você não tiver os músicos, as pessoas que executam os trabalhos,
você fica refém de uma situação complicada. Você pode colocar o Karabchev para me reger, que eu não sei tocar nada. Não, toco mais ou menos no violão, mas não dá para tocar em orquestra. Visão geral. Você acompanha todos os dias, de segunda a sexta, às 2h15 da tarde, ao vivo, aqui na Rede Família. À noite, às 9 horas da noite, tem a reprise do programa, também, claro, aqui na Rede Família. E você pode, se perdeu a entrevista, se você quiser também acompanhar qualquer outra entrevista que tenha sido apresentada no Visão Geral, você entra no YouTube e você procura lá. Visão Geral com Alberto César. E escolhe a entrevista que você quiser assistir, tá bom? Vou para o intervalo, eu volto na sequência aqui com os convidados de hoje. Aguarde instante só.